E já estamos de volta com Temperando o Papo. Continuamos falando com a empreendedora social e também diretora institucional da AMA, Associação de Mediação entre Adotantes e Adotados, Silvia Salles. Silvia, a devolução, é assim que se diz? Das crianças, das adotadas? Infelizmente há. Nossa, deve ser uma Porque antes tragédia da para essa adoção criança, né? plena, Uma tragédia psicológica. existe o prazo provisório, que fica-se com a adoção provisória. Sim, então, que é a o que adaptação? acontece? A adaptação, onde o juiz manda assistentes sociais, manda uma comissão multidisciplinar da área da saúde para fazer a análise do convívio dessa criança. A AMA também pretende interferir nisso. Por quê? Porque a gente percebe que alguns adotantes e adotivos, porque o adotante sempre fala assim, eu estou ajudando fulano, eu adotei. E o adotivo sempre tem aquele preconceito. Eu não falo que é adotivo porque eu não gosto. Tá. Então, o que acontece? A gente tornando essa palavra adoção uma palavra mais branda perante a sociedade, então a AMA vai poder ajudar os adotantes também nesse sentido, porque nós pretendemos ter parceiros profissionais da área da saúde, onde eles vão cuidar dos adotantes e dos adotivos, fazer tratamento psicológico, para que eles aceitem, não, porque é difícil você conviver com uma pessoa que você, Claro. principalmente crianças maiores, Tá. porque o bebê, ele se adapta no sentido que ele aceita Ele é toda a totalmente situação. dependente, Dependente. Né? Agora, uma criança de 4, 5 anos, 10 Ela é peralta, anos, né? ela é Brincalhona, peralta, ela não tem os sabe, hábitos dela. muitas vezes ela não sabe o limite, Sim. não sabe ouvir É o pai não. e a mãe que tem que passar. Isso, então a AMA pretende cuidar dessas pessoas, para que elas se integrem no mesmo ambiente, sabe? E para isso tem que ter um estudo, tem que cuidar, e os adotados também precisam entender, repito, que são especiais. É isso que eu quero que eles entendam, que nada é frustrante quando você tem a verdade acima de tudo. E não trazer essa revolta, na verdade, né? Isso. Agora, o Marcos Neff tem uma pergunta para fazer para você, Silvia. É o seguinte, eu ia te fazer uma pergunta antes que você já respondeu, tá? Sobre casal homossexual fazer a adoção. Isso. A gente sabe que... Eu acredito que em 100% dos casos, mas vamos deixar por 90%, 80% dos casos, você é fruto do seu berço, certo? Mesmo sendo adotado ou não, você vai adquirir um berço a posteriori ou antes, quando você é um filho realmente concebido por aquele casal, não adotado, concebido. Certo. Você acha que o fato do casal ser gay, certo, pode influenciar no crescimento dessa criança e no futuro ele também vir a ser homossexual, no caso? A minha opinião particular, jamais influenciar. Por quê? Porque um casal, o gay ou o homossexual, ele tem que ter respeito pelos seus filhos, adotivos ou não. O que é o seu respeito? É você fazer a coisa certa, no momento certo e mostrar os valores da vida. Não é porque o casal é gay, é heterossexual, que ele vai deixar de fazer isso. Tem muitos pais biológicos que não cuidam dos seus filhos. Muitos pais héteros que não cuidam e jogam seu filho. Eu conheço vários casais de homossexuais que tratam muito bem as crianças. Aliás, a maioria, a maioria, muito bem. Aliás, de uma forma geral, a maneira em que o casal ou o pessoal que é gay ou coisa parecida se porta perante a sociedade é muito íntegra, entendeu? E tudo isso está no íntimo de cada um. A Exatamente. pessoa... Os casais héteros, né, que a gente viu comprovadamente que abusou sexualmente da criança. E a pessoa ser gay é uma opção sexual de cada um. Não existe isso, porque meu pai e minha mãe são gays, que não tem mesmo nada porque as crianças que foram abandonadas por héteros, né? Por héteros. E outra, eu sempre falo, você viver no mundo azul e no mundo cinza é diferente. Eu, por exemplo, conheci o mundo azul desde que nasci. E graças a Deus, meu filho também. Então, você adquire valores de família, de você aprender o que é bom, o que... E o melhor de tudo é você passar esse conhecimento, ser do bem né? para o bem. Claro. E isso não é o casal homo ou hétero que vai... Qualquer pessoa que é do bem vai mostrar isso. Isso, independente sem dúvida. da sexualidade.
Sexualidade e tudo mais, né? Isso. Agora, Silvia, eu quero saber de você. A gente falou, no caso dos adotantes não se adaptarem com a criança. E o processo inverso? A criança não se adaptar com os adotantes? Também existe. Também existe. Aí Mas o que acontece? O que vocês fazem para a proteção dessa criança? O que se é feito? No Poder Judiciário, quando a criança não se adapta, é feito um estudo pela profissional de confiança do juiz, aonde ela vai dizer o porquê da não adaptação. Logicamente, vai ser passado isso para o casal, para que haja uma influência no sentido de melhoria. A AMA entra nisso também, fazendo um estudo e fazendo tratamento. Pode-se chamar de tratamento, porque vai ser um acompanhamento psicológico, o que for necessário para que o adotivo também se integre. Ninguém pode forçar a nada, ato de amor não se força, claro. Mas a gente pode adaptar, fazer melhorias para que haja integração da criança na família. Até porque é para o seu próprio Isso, bem. Isso, agora, né? Bem se o juiz, que é o promotor de justiça, que é o fiscal da lei, e o juiz chegarem à conclusão que não é possível, aí sim ele vai mandar retirar a criança desse convívio e ela vai aguardar uma outra adoção. Sim. Certo? Agora, Silvia, teve um caso, né, de uma telespectadora que mandou uma pergunta. Certo. Vou te explicar o caso. Ela é uma faxineira de um hospital, ela pediu realmente para não ter o seu nome revelado. Certo. E no momento em que ela estava trabalhando, tinha uma mãe que tinha acabado de ter a sua filha, e ali no momento a mãe apresentava uma rejeição total perante a criança, pedindo até para que jogassem a criança no lixo. Certo. Já era o 5º filho desta mãe, e os 3 últimos filhos, ela simplesmente deu às crianças. Algumas foram para adoção, uma foi para adoção, outra não. E essa que ela falou, posso pegar a sua filha? Porque eu não tenho condições de ter filho, não estou conseguindo engravidar. Tenho meu marido, se ele autorizar e ele conhecer a criança e gostar da criança, a gente leva a criança hoje mesmo. Falou, pode vir. Fez um papel por escrito que queria realmente, era de livre e espontânea vontade, que ela estava fazendo aquela doação, que ela não queria criança, inclusive o seu marido também não queria criança. Certo. Fizeram a doação, passaram a criança, claro que para o nome da mãe, e o nome do esposo da faxineira. Certo. E para legalizar esse caso, isso foi uma doação à brasileira, né? Foi uma adoção à brasileira, porque tudo tem que ter o Poder Judiciário. Sim. No meio e no fim do processo. Tá. Ou seja, no caso específico, eu preciso ter mais elementos para que possamos ver o que podemos ajudar. Pode perguntar, que eu sei bastante sobre o caso. Ela mandou o que acontece? Um livro. Primeira coisa, a criança foi registrada no nome da mãe biológica. Da mãe biológica e do marido dela, do da marido faxineira. Dela. O que acontece? Primeiramente, nós temos que avisar o Poder Judiciário disso que aconteceu. Ela tem medo de perder a criança. Vamos na promotoria, conversamos, temos que provar para o juiz a adaptação dessa criança. Quantos anos tem a criança hoje? Não tem nenhum ano. Então, nós temos que provar, porque cabe ao juiz sempre resolver o que é melhor para a criança. Após, logicamente, uma análise detida do caso, onde a promotoria, que é o fiscal da lei, vai falar em cima dos estudos feitos, sociológicos, psicológicos, do pai, da mãe adotiva, assim como da pretensa adoção que eles querem. Porque na lei eles não existem. Essa adoção não é plena. Por quê? Porque não teve o crivo judicial. Para se ter uma adoção plena, tem que ter uma sentença, transitar em julgado, tudo certinho, para que a gente chame que a adoção é filho. Sim. Então, eu acho ruim ficar nessa situação dúbia. Mas há o risco, por exemplo, dela entrar na justiça e os pais, que já têm pleno amor pela criança, que realmente parece que dali que saiu, né? Sinceramente, porque uma mãe que abandona... Uma mãe que cria o filho, ela tem um amor e uma que maior. abandona, né? E não se previne. Já o terceiro filho, né? E abandona o filho. Agora uma que pega, acolhe, adota. Pela carta, pelo e-mail, dava para ver o amor dessa mãe e o desespero de repente, tentar legalizar a sua situação e perder a criança. Aí vai do convencimento do juiz que nós temos que fazer no sentido que a criança está bem, que a mãe abandonou os outros filhos e que ela, nessa atitude desesperada,
ela pegou e acolheu essa criança. Não porque ela não podia engravidar nada, ela acolheu porque é um ser humano que ela ama. Sim. É isso. Nós não temos que ter justificativas para adoção. Eu tenho uma frase que sempre fala, da dor ao amor, a adoção vale a pena. Por quê? Porque eu não encontro, me desculpe falar, mas é o estudo que eu faço. Eu não encontro ninguém que fala assim, eu adotei porque eu amo. Eu vou no abrigo adotar uma criança porque eu já criei meus filhos e eu quero adotar. Quando fala isso, é porque a pessoa já criou os filhos e está sozinha e quer adotar. Tá. Quando estéril, ela pensa a primeira coisa em adoção. Então, eu falo que o ato de amor vem sempre pela dor. Esse ato de amor, principalmente. Sim. Quero me enganar. Quero chegar um dia para você e falar, olha, sinto, mas eu me enganei. Mas é assim. Então, todo caso é um caso. E esse caso, eu não vou falar para você, vão tirar ou não vão tirar a criança dela, que seria uma imprudência minha. Entendi. Mas o juiz analisa criteriosamente todo o caso, junto com o promotor e junto com os médicos, todos. Uma comissão multidisciplinar. Sim, ótimo. Agradeço sua participação. Silvia Salles, no Temperando Papo, passou muito rápido, né? Passa rapidíssimo. Passa. Agora, Silvia, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você e com a associação... Nós estamos agora montando o site e eu tenho o meu e-mail particular que eu posso dar, que é sales, com 2 L's, _silvia@ig.com.br. Nós estamos também fazendo um livro a respeito dessa parceria que houve, no sentido do projeto que eu fiz e no sentido de demonstrar a dor da mentira. Sim. É a dor de você não saber a verdade. Eu quero que os adotantes entendam isso. Que falem numa oportunidade, com tranquilidade, sem causar, sabe, destempero a nada. Falem normalmente, porque os adotivos vão ficar sabendo. Claro. Porque não existe a história parou aqui. Não. Sempre tem um que vem e fala. Então, para evitar isso, a dor dos adotivos, porque isso daí cria um descompasso no relacionamento. Sim, com certeza. Gente, Silvia Salles no Temperando Papo, mais uma vez agradeço a sua participação. Imagina, viu, eu estou aqui às ordens. O que você precisar é só chamar. Agradeço. Muito obrigada, hein? E a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí não, Temperando Papo continua e eu vou com o Pela Outro Cá. Temperando Papo. Volta já.